Bom dia, está entrando no ar mais um programa espírita, O Consolador, pela rádio Cabaceiras FM. Oração inicial. Que possamos nesse instante dirigir nossos pensamentos ao Pai Celestial, ao Deus reto e vivo de amor e bondade. Que possamos agradecer por mais um instante, por mais um momento de podermos nos reunir em torno do Evangelho. Ó Deus de infinita bondade, derrama a tua luz sobre todos os lares desta cidade, sobre todos os lares das cidades circunvizinhas, espalhando esta luz por todo o nosso país e, consequentemente, por todo o planeta. Que a tua paz possa se fazer presente em cada coração, aliviando todas as dores, todas as angústias, trazendo paz. Enfim, Senhor, que possamos permanecer na tua companhia, na companhia dos espíritos de luz, nossos mentores, e que essa companhia possa nos render bênçãos de crescimento, bênçãos de paz, bênçãos de sabedoria. Que a tua luz se faça presente nas nossas vidas, por hoje e sempre, e que assim seja. Então, bom dia novamente, como de costume, vamos saudar aqui os nossos irmãos que estão aqui na nossa bancada, bem como o nosso cameraman ali, nosso amigo, um bom dia para o nosso amigo Heriberto Gomes, um bom dia Matheus, bom dia Robson, bom dia nosso amigo Diego Lima na sonoplastia. Que o Mestre Jesus possa iluminar a todos aqui neste ambiente. Um bom dia especial aos amigos e amigas ouvintes que estão em casa nesse instante, nos acompanhando através da sintonia da Cabaceiras FM. Um bom dia também para os irmãos internautas que, através do Facebook, nos dão a oportunidade também de levar a mensagem do Mestre Jesus e a mensagem da doutrina espírita. Bem, pessoal, hoje a gente está trazendo um tema. Já debatemos um pouco sobre esse tema, Robson, há 3 programas atrás, melhor dizendo, quando a gente tratava da questão de que não existe mendigos, e sim falta de humanidade. E através da inspiração de Mateus, nós trazemos um tema relacionado justamente à questão da humanidade, de que a gente tanto vê a carência hoje em dia. E esse tema, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, é tornar-se humano, né? A gente vem observando cada dia que passa, através dos noticiários, através das nossas convivências, melhor dizendo, o quanto estamos nos tornando duros de coração, Robson. Né? Cada vez mais as pessoas, por nada, brigam, por nada criam confusões. A gente vê aí conflitos entre familiares, conflitos muitas vezes entre cidades, a gente pode notar isso, conflito dentro de um país, e agora a gente está acompanhando tristemente aí nas televisões e nos jornais da vida e também nas redes sociais os conflitos entre países, como a gente viu essa semana, a questão de uso de armas químicas sem nenhuma piedade, tirando vida de muitos inocentes que não tem às vezes nada a ver com aquele problema ali que certos governantes criam entre si. Então, faz-se necessário realmente a gente buscar a nossa humanidade enquanto cristãos, enquanto seres que buscam o crescimento espiritual. Então, Mateus, eu vim trazendo logo nesse início de conversa o significado da palavra humano, que é para a gente compreender muito bem. Eu vi que você estava fazendo algumas reflexões, então gostaria que você fizesse os comentários sobre o significado da palavra humano e que às vezes a gente interpreta de forma equivocada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Robson, Atla, Heriberto, Diego. Bom dia a todos os trabalhadores do Grupo Espírita Descobridores da Verdade. E um bom dia especial a todos os ouvintes do programa O Consolador. Bom, Atla, o significado da palavra humano. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre o porquê da escolha. Há 3 semanas atrás, quando Heriberto trazia essa palestra, Não Há Mendigos, Existe Falta de Humanidade, não só no programa de rádio, como também na exposição doutrinária, no GEDV, à noite, eu fiquei comovido e refleti muito sobre a palavra humanidade, porque ela não está inserida no contexto correto muitas vezes.
nós entendemos humanidade, o conjunto coletivo de seres humanos. E muitas vezes nós deixamos de lado o sentido fraternal da palavra humanidade. E nós deixamos esse sentimento pelo próximo morrer dentro de nós um pouco a cada dia. Porque ser humano, todos nós somos seres humanos de certa forma. Nós somos compreendidos como seres humanos, porém, nem sempre nós agimos como tal. Nós não somos humanos de verdade. Porque ser humano não é só aqueles que estão inseridos nesse planeta e que fazem parte, estão matriculados, como o Robson fala sempre, neste corpo de carne. Ser humano é muito mais um sentimento que devemos ter por quem está ao nosso lado. E eu relaciono muito a palavra humanidade, o sentimento de humanidade, com a palavra igualdade. O que é ser humano? Ser humano é enxergar os nossos irmãos como semelhantes que somos. E nós não enxergamos isso muitas vezes. Ser humano é enxergar os nossos irmãos como semelhantes a nós. E nós não fazemos isso. Quando nós somos preconceituosos, quando nós somos egoístas, quando nós somos orgulhosos, quando nós julgamos, quando nós nos achamos superiores aos nossos irmãos, nós deixamos o sentimento de humanidade de lado. Então, Atla, como você pode perceber, a palavra humano, a palavra humanidade, ela conjuga muito mais do que uma raça de pessoas. Ela é, na verdade, um convite feito por Deus para que possamos alcançar nossa evolução, tanto moral quanto intelectual e espiritual. A palavra humanidade, ela está muito além do que só falar sobre uma raça, um grupo de pessoas. A palavra humano, humanidade, ela está relacionada, para mim particularmente, ao sentimento que carregamos de ter para com o outro a generosidade, a fraternidade, o amor no olhar. É isso que representa para mim a palavra humano, a palavra humanidade. É enxergar o outro como imagem minha, como semelhante meu. É isso que representa para mim a palavra humana. É interessante, Matheus, porque eu tinha notado, extraído da internet, quando a gente trata de temas assim, eu gosto de buscar o sentido das palavras para justamente a gente tirar as conclusões mais corretas possíveis, porque se a gente busca lá no dicionário, realmente vai ter dois sentidos para a questão da palavra humano. Vai ter a questão da raça nossa, né? Nós seres que estão aqui nesse corpo, que tem inteligência, como a gente comentava agora há pouco, né? Geralmente a gente trata os animais como seres irracionais e nós como se fossem os superiores e acima de tudo, e até muitos seres humanos se acham acima de Deus, diga-se de passagem, né?
Quando você tocou num ponto, é o orgulho, Robson, muito grande, eleva a vaidade do ser humano a ponto de querer ser mais do que Deus e se revoltar até contra Deus diante da justiça divina, quando a justiça atinge aquela criatura que o orgulho está muito exacerbado. Então ela se revolta contra Deus e por aí vai, a pessoa perde a racionalidade e termina muitas vezes se equiparando com os animais, né? Na brutalidade, na violência, quando a gente vê animais ferozes brigando. E aí o ser humano perde sua razão e termina deixando de ser um humano para se tornar animal, nos seus instintos. É o que a doutrina espírita vem tanto combater, né? A gente trabalhar os nossos instintos inferiores para alcançar essa humanidade. Mas, Robson, como o Mateus já deu início aqui, eu vou trazer os significados para você fazer alguns comentários. Quando a gente busca no dicionário o sentido que se usa, o segundo sentido da palavra humana, ele tem vários pontos, e aí há muito na doutrina espírita para a gente debater isso, levaria alguns programas, mas a gente pode resumir. Os significados são o seguinte, para questão de ser humano: bondoso, Mateus tocou já na palavra generoso, compreensivo e tolerante. O que você pode nos trazer esses 4 significados aí que a doutrina espírita sempre acrescenta? Bom dia, Átila. Bom dia, meu querido Mateus, Heriberto e Diego Lima. Bom dia a todos os irmãos que estão na escuta do programa O Consolador pela Cabaceiras FM. E também o nosso bom dia aos internautas que estão acompanhando aí pela página do Facebook. É interessante o tema desta manhã, né, deste sábado, meus queridos: tornar-se humano. Conceito pré-definido não existe, porque existem vários conceitos, né? E você já tocou aí em pelo menos 4 itens: bondoso, generoso, compreensivo e tolerante, que são justamente itens que a doutrina espírita traz em um dos seus capítulos do Evangelho, que é sede perfeitos, né? Que é praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, e passa necessariamente por essas etapas. Se nós prestarmos atenção, tornar-se humano, ou seja, adquirir a capacidade de ser uma pessoa amável, bondosa, tolerante, são características do homem de bem. São itens que todos nós um dia alcançaremos em sua plenitude, né? Ser uma pessoa humana, benevolente, a prática do amor e da caridade. Para que isso se faça, é um esforço e uma conquista. Enquanto o Mateus falava, eu anotava aqui essas questões com relação à guerra que você falou no início do programa. Por que a guerra existe? Justamente por essas questões, da falta de compreensão, da tolerância que não existe. Não existe tolerância religiosa, não existe tolerância de raça, não existe tolerância de cultura, né? São vários itens que a gente pode aqui elencar nesse sentido, e parte aí do significado, de um dos significados de humanidade, de ser humano. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Por que existem as diferenças sociais? Porque nós, seres humanos, não somos humanizados. Nós queremos abarcanhar muito para nós, enquanto os outros peguem as migalhas. Isso não é ser um ser humano. Um ser humano é aquele que se preocupa com o próximo, com o semelhante. Não adianta minha mesa estar repleta enquanto tem muita gente passando fome. Isso é desumanidade, né? Isso é desumanidade. Então cabe a cada um de nós refletir sobre isso. Refletir sobre isso. E nós temos culpa de tudo que acontece no universo. As desigualdades, as guerras, as intolerâncias. Porque nós alimentamos muito. Quando a gente concorda, por exemplo, com muita gente concorda aí com essa guerra entre Estados Unidos e a Síria, quando outros países, logicamente, existe uma questão aí de que o país que está sendo bombardeado usa elementos mortais, químicos, que também ferem a humanidade. Só que isso tem que ter uma forma de tratar, e não se trata com guerra. Eu nunca vi guerra melhorar, né, uma outra guerra. Não é dessa forma. Tem que existir o diálogo, a compreensão. Tem que existir uma forma de reconciliação. E passa pela bondade, pela generosidade, pela compreensão principalmente. A gente não compreende o nosso ser humano. A gente quer que as pessoas pratiquem o que nós praticamos.
E isso não pode ser feito. Cada um, existe um limite. Existe um limite entre o Brasil e outros países. Existe um limite entre minha casa e meu vizinho. Eu não posso querer agredi-lo, nem ele me agredir. Eu não posso querer impor a minha consciência ou aquilo que eu penso e nem o meu vizinho para comigo. Existe um limite de compreensão. Isso é tornar-se humano. Isso é entender o outro. Se tornar humano, tornar-se humano, é você se colocar no lugar do outro irmão. E, necessariamente, o outro irmão se colocar no nosso lugar. A partir dessa compreensão, nós caminharemos para um mundo melhor. Ainda vivemos no atraso, ainda vivemos na busca das questões materiais. As questões materiais não tornam ninguém humano, né? Torna-se cada vez mais rico e muitas vezes muitos que a gente não pode generalizar, há um orgulho exacerbado por conta disso. Há um prazer enorme de adquirir bens em detrimento de outros que sofrem. Então há uma escravidão nesse sentido. É preciso que a gente se atente à palavra humano. Humano. Todos nós, quando passamos pelo planeta Terra, iremos voltar ao plano espiritual. E que bagagem a gente quer descarregar no plano espiritual? Todo mundo quer um bem-estar. Mas esse bem-estar tem que se tornar o ser humano benevolente. A prática do amor, da caridade, da paciência, do perdão. Então são elementos necessários para que a gente se torne mais humano. Agora isso é exercício à custa de sofrimento. Bom dia. Robson, enquanto você falava aí na questão do respeito, que é um dos fatores também que, enquanto seres humanos, nós devemos cultivar diariamente, né, a questão de respeitar o outro, de respeitar seu espaço, né, principalmente respeitar o espaço do outro, o direito que o outro tem de ir e vir, assim como nós temos o nosso direito. Eu lembrava aqui do Espírito Ramatiz, quando ele faz uma comparação, né? Nós temos ouvinte não, né? Então, o Espírito Ramatiz dizia o seguinte, ele comparava o corpo humano, Robson, com a questão dos países. Ele dizia o seguinte, em uma de suas falas, se os países de nosso planeta se comportassem como o corpo humano faz com seus órgãos, né, quando está em perfeito estado de harmonia, não haveria desequilíbrios da natureza, não haveria falta por exemplo, de alimentação, não haveria, porque se a gente observar os órgãos, o funcionamento de nossos órgãos são todos individuais, né? Cada órgão tem sua função, mas trabalham em harmonia uns para ajudar os outros, sem intervir nenhum, a não ser quando há algum desequilíbrio que causa, né? A gente vê, isso acontece conosco na nossa família. Se a gente comparar a nossa família com os órgãos do corpo, quando um membro está desarmonizado, desarmoniza toda a família completa. E termina acabando prejudicando mais uns do que os outros. Então, da mesma forma, são os nossos... a gente pode comparar com os países. Se cada um fizesse a sua parte, sem intervir no outro, sem tentar forçar o outro, então aconteceria essa harmonia. A gente não veria tanta guerra, não veria tantos conflitos, não veria, Robson, a fome como se tem por aí. Alguns você colocou aí, muitos países, a ganância abarcando só para si, enquanto outros, a gente vê pessoas morrendo, se acabando sem ter nem um caroço de feijão para se alimentar. Aí Allan Kardec, em uma das suas falas no Livro dos Espíritos, quando questiona a espiritualidade, por que a natureza não produz o suficiente, né, para matar, para saciar a humanidade. A espiritualidade é muito incisiva e diz, olha, não é a natureza que é imprevidente, mas são vocês, né? Vocês são imprevidentes e com a ganância, o egoísmo vosso, né, não sabe distribuir os bens que a natureza. E diga-se de passagem, Robson, é em abundância. O nosso planeta é riquíssimo em recursos, né? Recursos minerais, recursos vegetais, é riquíssimo. Em água, tem pouco, tem, mas o suficiente para abastecer toda a humanidade. Infelizmente, a ganância desmedida que faz com que a gente veja tanto problema, tanto conflito, tanta falta de humanidade em torno de nosso planeta. Átila, eu queria pedir licença, você está na âncora hoje.
Tem uma questão também que é até bom a gente colocar para debater, a questão do tratamento para com as pessoas, né? Como é que a gente deve tratar o nosso semelhante? Isso passa também na questão da humanidade. Como é que você gosta de ser tratado quando você chega em determinado ambiente? E como é que você trata as pessoas? Isso é uma via de mão dupla. Também a gente deveria debater, pode debater esse assunto dentro do contexto de hoje. E é interessante, vamos tocar nesse ponto agora, porque se a gente observar, há mais de 2000 anos, pessoal, e principalmente nós que nos dizemos cristãos, já foi ensinado por Jesus uma regrinha básica, que é uma regra de ouro, né? Não estou falando nem do amar ao próximo, que o amar ao próximo já encerra tudo. Quando a gente diz amar ao próximo, está enquadrada aí a questão de ser humano. Quando a gente diz amar o próximo. Mas a outra regrinha que Jesus é mais específico ainda: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Jesus é muito direto nisso. E se a gente praticasse essa máxima, com certeza, Robson, a gente nunca iria fazer mal a ninguém. Porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo, a gente ia sentir na pele. Né? Se eu estou fazendo aquilo, eu não queria que eu fizesse aquilo com aquela. Se eu estou fazendo isso com aquela pessoa, então eu não queria que ninguém fizesse isso comigo. Mas infelizmente a gente não para raciocinar e para refletir isso. E o interessante dessas condutas, quando a gente age no nosso egoísmo, quando a gente age no nosso orgulho, a gente sabe que os nossos instintos nos cegam. E aí a gente passa a agir sem refletir o principal, Robson, as consequências das ações que a gente tomou. E aí onde passa a justiça divina reagir sobre nós. E como o orgulho está exacerbado, está exaltado, como dizia Jesus, quando todo aquele que se exaltar será rebaixado. E é interessante, eu gosto de colocar isso nas minhas conversações, Robson, porque quando a gente se exalta no nosso orgulho, por exemplo, na hora de uma briga, na hora de uma raiva, que a gente se exalta no orgulho, se a gente observar, a gente se rebaixa ao nível dos animais. A gente deixa aquela ferocidade tomar conta da gente. E a gente parte para a violência, muitas vezes acabando em morte, como a gente sabe. E se a gente observar isso no reino animal, acontece constantemente, onde as brigas pelo domínio, né, de certos animais que vão até a morte. Então está aí a questão do ser humano. E falando nas consequências, para encerrar essa fala, Robson, sobre essa questão, e até a gente pode tocar novamente nesse ponto quando for falar de alguns quesitos aqui que faz com que a gente se torne seres humanos. O interessante disso tudo é que vai existir uma lei aí que vai trazer as consequências, que é a lei de ação e reação, e da qual a gente não pode escapar, como disse muito bem Jesus, de forma figurada na parábola, como ele ensinava através de parábolas. Muitas pessoas acham que as parábolas eram histórias reais. Não, Jesus criava aquelas histórias para ensinar o povo, porque naquela época, pessoal, as pessoas, a maioria, eram analfabetas. Então a parábola, poesias, contos, eram as formas que os grandes mestres usavam para ensinar aquela população ainda que não tinha o domínio da leitura. Mas o seguinte, na parábola diz o seguinte: só sairás de lá quando pagar o último centavo. Quase todo mundo conhece essa parábola, certo? Então, deixa eu conversar um pouquinho com o Mateus. Mateus, eu tinha separado alguns questionamentos, como eu tinha dito a você, e eu separei 3 pontos aqui. A pergunta é o seguinte: o que fazer para se tornar humano? O primeiro ponto é o seguinte: o autoconhecimento. Como é que o autoconhecimento pode nos tornar mais humanos? Bom, Átila, como, o que fazer para se tornar humano? Através do autoconhecimento. Do autoconhecimento. O autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, já foi abordado pela Casa Espírita várias e várias vezes, e se encaixa dentro de muitos e muitos quesitos, e é imprescindível para o ser humano o autoconhecimento. Em certa oportunidade, eu já tive a oportunidade de falar sobre o conhece a ti mesmo.
E esta mensagem foi proferida por Sócrates muito antes da vinda do Mestre Jesus. Então, desde os primórdios da humanidade, ele já alertava a importância do autoconhecimento em nossas vidas. E por que o autoconhecimento se torna uma tarefa tão importante no ato, na busca de tornarmos-nos humanos? Porque eu preciso, sem dúvida nenhuma, me conhecer. Conhecer a essência, a minha essência, o meu íntimo, para que eu possa melhorar como ser humano. Porque a partir do autoconhecimento eu passo a lidar, a dominar de forma melhor as minhas más tendências. Eu passo a partir do autoconhecimento progredir no que eu tenho de melhor dentro de mim. Eu começo a aflorar os sentimentos que já abordados pela gente aqui, o sentimento de bondade, o sentimento de fraternidade, o sentimento de compreensão para com o próximo. Porque como a gente faz sempre questão de dizer, ninguém é bom ou ruim por completo. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim neste planeta, neste plano. Então, eu preciso, sem dúvida nenhuma, do autoconhecimento para progredir nessa tarefa de me tornar humano através dos meus sentimentos. Porque o autoconhecimento, como eu sempre falo, é o primeiro passo que a gente pode dar na busca da reforma íntima. E sem reforma íntima, é tarefa, acredito que impossível. É impossível ser humano sem fazer minimamente minha reforma íntima. Porque como eu posso ser humano com tanto sentimento de orgulho, de egoísmo, de mesquinheza arraigado ainda em meu interior? Eu preciso, através do autoconhecimento, para dominar minimamente esses sentimentos e deixar transparecer, através das minhas atitudes, das minhas ações diárias, transparecer os sentimentos de bondade para com o próximo, de igualdade. E como você muito bem falou, quando eu falava de igualdade, era justamente mentalizando esta mensagem que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, que é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Aí encerra toda a perspectiva de tornar, de ser humano, porque a partir do momento que nós conseguirmos colocar essa tarefa, esse convite do Mestre Jesus em nossa vida, tomar como bússola os seus ensinamentos, não só falar de evangelho, mas praticar evangelho, sem dúvida nenhuma, Atla, nós nos tornaremos mais humanos. E isso, respondendo à sua pergunta, torna nossa vida melhor. Por quê? Porque nos traz benefícios. Benefícios de paz interior, de bem-estar, de saúde. E quem é que não quer ter esses benefícios? Quem não quer se sentir em paz no mundo hoje em dia tão confuso, tão tumultuado?
Eu, particularmente, quero sem dúvida nenhuma a paz para a minha vida. Ontem eu conversava com os meus amigos e eles diziam: tem coisa mais importante na vida do que a saúde? A saúde também é imprescindível. E como não se sentir bem praticando a caridade, aquela desinteressada, da qual nós tanto falamos? Como não se sentir bem perdoando? O perdão nos traz benefícios que são maravilhosos. Você tira aquele peso de cima de você através do perdão. É um benefício. E perdoar é ser humano. Amar o próximo é ser humano. E por que nós não fazemos isso, Atla? O que ainda nos falta para realmente palmilhar esse caminho de ser humano de verdade, ser humano para com os nossos semelhantes? Se você puder dar uma palhinha também, o que ainda nos falta para que possamos palmilhar esse caminho? Com certeza, você já começou a tocar no ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, que eu tinha separado esses pontos justamente no autoconhecimento. Você já começou a tocar, e eu vou aumentar o conceito que muitas pessoas não conhecem, Robson, que é a questão da reforma íntima, certo? Que fazer para nos tornarmos realmente pessoas. A questão do autoconhecimento é necessário, mas não pode só ficar no autoconhecimento, porque a gente tem que se perceber, como você colocou muito bem. Para você que está em casa, os amigos e amigas ouvintes, a doutrina espírita usa muito, Robson, a palavra reforma íntima. E muitas pessoas podem perguntar, mas o que é isso, reforma íntima? É a transformação moral, é a melhoria das nossas qualidades ruins. A partida passa pelo autoconhecimento, como Mateus trouxe, o conhece a ti mesmo de Sócrates, tem essa função de que a gente pare um pouquinho, reflita, para ver o que é que a gente está fazendo de errado em nossa vida. Se nossa vida está cheia de problemas, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado ou fez, Robson. Que a gente muitas vezes não costuma olhar para o passado. Não costuma olhar para o passado e refletir e ver nas ações que fizemos há alguns anos atrás, algumas décadas. E mesmo, no caso, a gente sabe através da doutrina espírita que tem muitos problemas que estão fora desta presente existência. E aí um estudo aprofundado, uma busca pela espiritualidade, iria nos revelar o porquê da gente estar passando por tanto problema hoje em dia e sem ter uma causa aparentemente, né? Aparentemente, porque quando a gente se aprofunda, a gente vai descobrir, aí vai se tornando claro que a gente fez alguma coisa de errado em outras vidas e agora está colhendo os frutos, como eu já disse. Jesus disse lá muito claramente, só sairás de lá quando pagar o último centavo. E é assim que, através da reencarnação, a gente vem colhendo os problemas. E a reforma íntima, Robson, é o ponto central que para a gente poder fazer essa mudança dentro de nós, tirar aquilo que nos torna desumanos. Mas, Robson, eu vou colocar esse último ponto aqui para você comentar, porque não adianta só a reforma íntima. A reforma íntima é a mudança, a gente fala o autoconhecimento para a gente detectar o que há de errado em nós. A reforma íntima é onde a gente vai começar a mudança. E aí tem a palavra, Mateus, sua, esforço, porque requer muito esforço a gente mudar o nosso caráter. Mas não adianta só ficar nesse esforço sem ter o arremate, que é a prática do bem, Robson. E como a prática do bem nos torna mais humanos? Que a doutrina espírita tanto bate nesse ponto, na questão da caridade. Antes de responder, Atila, tem uns recadinhos aqui que a gente precisa passar. O Grupo Espírita Descobridores da Verdade se encontra também no YouTube. Quem quiser acessar, Grupo Espírita Descobridores da Verdade, vai lá, nós temos 5 vídeos já. Você curte, você compartilha, você visualiza, você assiste. Aqueles que não têm condições, se inscreve no canal. Aqueles que não têm condições de visitar a Casa Espírita, por diversos fatores, nós também temos aí o GEDV no YouTube.
Lembrar que no próximo dia 18 de abril deste ano, a doutrina espírita vai comemorar aí 160. Temos um ouvinte? Olha agora. Alô, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, Eribas. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão no programa. Esse tema é muito importante, porque eu me lembro demais das palestras de Matheus, que ele diz, não é, vou tentar não, vou conseguir, vou fazer e vou conseguir. Assim, porque assim, você tem que mudar, né? Não adianta também a caridade, que vocês falam muito da caridade, mas a caridade tem que ser feita de coração, Robson. Porque se eu for fazer uma caridade, chegar lá na frente, eu estiver querendo ganhar alguma coisa de troca, eu acho que essa caridade nem vale nada, né? Não adianta. Eu acho que a caridade tem que ser feita de coração, né? Tudo que você for fazer hoje tem que ser de coração, porque eu acho que isso nem vale. E vamos melhorar mais, vamos tratar mais o ser humano melhor, né? Que tem vezes que a gente é tão maltratado, a gente é tão, né? Tão julgados por uma coisa que a gente não faz, né? Aí aquela pessoa adoece, mas não sabe por que adoeceu, porque veio doente, né? É a lei do retorno, né? Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu estou plantando o mal, eu vou colher o mal. Infelizmente eu vou ter que aceitar o que está acontecendo comigo, não é isso? Porque assim, tudo volta. Tudo que eu faço de bom, volta. E se eu fizer de ruim, também vai voltar, Robson, né? Eu me encontrei essa semana com uma velhinha em Buqueirão, com a filha da velhinha, que eu tomei conta dela, 8 anos. Ela me dá um abraço de trás, ela me abraçou e me conheceu pelas costas. Quer dizer, esse aí tá provando que eu fiz muito bem a mãe dela, né? Ela me agradeceu demais, moro em São Paulo já faz 22 anos. E ela me agradeceu demais. Rosilene, como tu estás? Estás bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, tô bem, graças a Deus. Eu encontrei ela que eu já ia da avó, que tinha 3 filhos. Ela disse, que coisa boa. Te lembra que mãe dizia a você que você ia ser mãe e você dizia que não queria ser mãe? Eu dizia, tudo tinha de ser. O que tinha de ser aconteceu. Mas assim, as atitudes boas de hoje que fazem a gente feliz, Robson. Né? Que é tão bom uma pessoa agradecer o bem que a gente fez, a caridade que a gente fez, né? Porque assim, eu trabalhava na casa da mãe dela, não era por dinheiro não, Robson. Nesse tempo a gente não ganhava nada não. Eu trabalhava pelo prato de comer, não é isso? E hoje em dia a gente tem tudo nas mãos e ninguém agradece a Deus, né? Só acha que somos melhor do que os outros, pisamos nos outros, não é isso? Mas não olhamos pra gente, né? Porque enquanto que eu estou julgando você, tem 3 dedos, que nem você me ensina, entendeu a palestra? Tem 3 pra mim, ó, tá bacana aqui, né? Então vamos deixar de ser orgulhosos, deixar de ser vaidosos, vamos olhar a vida da gente e esquecer a dos outros, não é isso? Porque o dia da manhã só pertence a Deus. Mas vamos fazer o que a gente tiver de fazer hoje, mas vamos fazer de coração. Porque se não for de coração, não adianta nem a gente fazer, não é isso? Obrigada à noite, eu estou em falta com vocês, não porque eu estou trabalhando, viu? Mas quando eu tiver uma folguinha, estarei aí, se Deus quiser marcando presente. Fica com Deus, todos aí. Muito obrigado, Rosilene, pela sua participação. Eu já estava preocupado que a Rosilene não tinha ligado ainda, né? Porque é a nossa fiel colaboradora. E não tem problema de você não estar participando lá na Casa Espírita, Rosilene. Mas todos os sábados, o seu arremate aqui com relação ao tema foi de uma certeza absoluta daquilo que o Espiritismo passa para todo mundo que busca, né? A atitude. Se a gente pudesse resumir, Adla, a sua pergunta com relação à prática do bem, é a atitude. Mas antes da gente continuar nesse tema aí, só relembrando, GEDV no YouTube, Grupo Espírita Descobridores da Verdade. Vá lá, curta, se inscreva, nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Compartilha, né? Também, fale com seus amigos. E é uma corrente aí que a gente está levantando mais uma bandeira no GEDV. Dia 18 de abril, aniversário do Centro Espírita de Cabaceiras, mas esse ano cai necessariamente numa terça e nós vamos comemorar na quarta-feira, viu, Diego Lima? Uma grande festa nas possibilidades que o GEDV pode fazer para todos os irmãos que participam lá da casa. Esse dia é um dia de música, né, com a banda GEDV, e vai ser um dia também que a gente possa levar a mensagem da doutrina espírita. Estejam todos convidados. A gente não vai ter a palestra, não vai ter a atividade normal da evangelização, mas a evangelização através da música, através do acolhimento, que é muito importante também para que a gente faça o bem acontecer em todos os sentidos, né? O GEDV 23 anos de existência e a gente vai ter aí uma noite de muita paz e muita harmonia. Se a Liberty tiver aí os recados dos irmãos que estão na internet nos
nos assistindo, nos ouvindo, se quiser nos passar para a gente fazer a divulgação, ou você mesmo, meu querido. Eu Fica à queria também vontade. aproveitar, Robson, para também pedir a ele que faça sua contribuição aqui, né? Que eles vindo participar É só pra que eu é ia falar. muito, né? Só pra você falar. Tem uma pergunta, aí você aproveita e faz seu Bom dia, Diego Lima, grande amigo nosso. Bom dia, Robson, bom dia, Átila, bom dia, Matheus, bom dia, amigos ouvintes. Vamos dar um alô a todos os amigos ouvintes. Cláudio Silva em Caraúbas, Maria do Carmo aqui em Cabaceira, Meri Nóbrega, Ana Paula Menezes, Adriana Mendes, Campina Grande, Fernanda Fernandes em São Domingo do Cariri, Augusto Maria em Boa Vista, Andrelina Dias, não sei onde ela mora, Thais Nayane aqui em Cabaceira, Socorro Lira em Cabaceira, Giovana Lira aqui em Cabaceiras, Wesley Gomes aqui em Cabaceira, Fabiano Linga Cardoso, Elisângela Mônica, Priscila Rolina em João Pessoa, Ana Paula Pessoa em Queimadas, Beatriz Costa, Augusta Lemos lá em Boa Vista, Maria das Neves aqui em Cabaceira, Luísa Souza em João Pessoa, Tatiana Gonçalves lá em São Domingo do Cariri e Leda Gomes. É interessante na hora que vocês três estavam falando e tem uma pergunta para nós quatro. Apareceu um espírito amigo ali do meu lado e perguntou a nós o que vocês, que dizem ser cristãos espíritas, estão fazendo para serem mais humanos. Eu vou responder. É necessário que a cada dia uma conquista, primeiro, de nossas capacidades de ser humano, de observar a criatura humana num contexto geral, como irmão de caminhada, independentemente da religião que professe, independente da cor, da raça, da nacionalidade, enfim, independentemente de tudo, até porque o Mestre Jesus maior veio há cerca de mais de 2000 anos a ensinar o amor e a pregoar a paz. E mesmo assim, com todo esse leque de informações, a gente está muito longe de sermos humanos. Não é porque nós estamos uma religião que somos o bambambam nem o santo. É necessário que cada um de nós possa vislumbrar o cristão maravilhoso que somos, a luz que temos dentro de nós. Mas, vez por outra, a gente tem preguiça de raciocinar e pelo menos fazer como Santo Agostinho fazia na sua labuta, de perguntar como foi aquele dia inteiro que ele passou. E nós ainda falhamos nisso. A gente, quando estamos num contexto, a gente abarca muitas coisas sem lembrar do outro como é que está. Sem dar oportunidade ao outro, que às vezes, por vergonha, por timidez, ou por não ter a oportunidade, não falam e ninguém vê. São os invisíveis, que tanto Divaldo, certa feita, diz. Os invisíveis. São aqueles à margem do esquecimento. E nós ainda, como cristãos que somos, dizemos que somos, ainda não vislumbramos isso. Essa nossa mente curta, digamos assim, ainda nos impede de enxergar essas pessoas. Que seja ela que está encaminhada conosco, ou seja do nosso próprio grupo que não vê isso, né? E é necessário que a gente alargue isso, seja no contexto geral, que cada um faz parte do contexto de um crescimento espiritual, quer ele que seja católico, que seja espírita ou evangélico, mas no contexto nosso é espírita. E eu tento, da melhor forma possível, eu, Heriberto, fazer com os meus irmãos o que eu gostaria que... Alô? Alô, Liba, esqueci de mandar um alô. Olha, só acredito que eu já tenho ouvinte no sábado. Oh, meu Deus, graças a Deus. Olha, eu tenho várias amigas já que me dizem, Rosilene, eu ligo o rádio de manhã no sábado esperando tu falar na rádio. Então, um alô para todos, que eu não decorei o nome de todos ainda. Mas tem uma que essa que vive no meu coração, você conhece mais, é Maria do Sítio Santa Cruz. Ah, sim. E Toninho, e o irmão dela que está lá, chegou do Rio de Janeiro, está fazendo uma visita lá. Que Deus abençoe aquela família e proteja eles. Eu tô em então falta eu só com queria ela. só mandar um alô para meus ouvintes, porque eu tô chique, né, amigo? Graças a Deus.
Né? E fica com Deus. Esse é um abraço. Amém. Um abraço a você também, Rosilene. Mas continuando meu raciocínio, eu, enquanto espírita, cristão espírito, e botar a frase, mas não deixa assim mesmo, cristão espírita, primeiro cristão, depois vem o espírita, tento fazer da melhor forma possível, não com os meus companheiros de jornada, mas como um todo. Eu sempre fico na minha casa me questionando como eu devo ser, como eu posso fazer para tentar melhorar. E vejo como um todo, me preocupo como um todo, né? E é necessário que essa busca tem que ser diária, diuturnamente, para tornarmos mais humanos com os companheiros, para sentir o que eles estão precisando, não é? E é nisso que a gente pensa. E muitas vezes a gente fica digamos assim, parado, né? Não, já que ele pensa, já que ele faz, deixa que ele faça, deixa que ele pensa, né? E não é muito bem assim. Nosso grande irmão de caminhada, José Medrado, diz: pense num povo que dá trabalho e se chama voluntário. Eles são convidados para participar de um banquete espiritual e pensam que estão sendo grande coisa, né? Pensa que são bambambam, né? E é necessário, gente, quando a gente é convidado, e nós temos a oportunidade, primeiro pela espiritualidade, de recebermos bônus, horas, de recebermos, digamos assim, aquele afago, aconchego, o amor, a caridade, a gente tem que saber reconhecer, ver o outro e agradecer o outro como aquele companheiro de caminhada. E como eu, ser humano e cristão, espírita, é necessário que eu possa ter mais amor com as criaturas que me acercam, né? Eu observo como é que está o nosso tratamento enquanto trabalhamos, por exemplo. Estamos no nosso trabalho. Será que a gente está recepcionando aquelas pessoas que vêm no seu trabalho bem? Será que a gente está olhando com os olhos de caridade, de amor e de bondade aquelas pessoas? Não é? Porque eu quero ser atender aquelas pessoas, e quero que aquelas pessoas também, como se fosse eu, né? Como se fosse, quando eu fosse determinada criatura, um familiar meu, ser atendido. Por isso nós vamos tornar ser mais humano. Um grande palestrante espírita, Alberto Almeida, diz que um grande cartão postal de uma casa espírita é aquele sorriso largo no seu rosto, porque ninguém tem nada a ver com o seu problema. Robson sempre tem frisado: deixa seus problemas lá na frente do centro, tem um cabelo lá fora, então pendure lá, né? Porque não tem nada a ver. Então venham, deixa, porque um dos meus trabalhadores tiver com problema, diz: meu filho está com problema, então sente-se que você está mais para paciente do que para trabalhador, então sente-se lá que você está mais para paciente. Eu sou muito abusado nesse sentido, viu, Diego? Eu pego no pé dos meus trabalhadores, puxo a orelha, se ficar com raiva de mim, ficou, né? Raul Teixeira diz: espiritismo não é para quem quer, não, é para quem aguenta. E é verdade, né? A gente tem que tratar todas as pessoas, mas todas elas, com amor, dignidade, bondade e, acima de tudo, com um sorriso lindo, maravilhoso no seu rosto, porque ninguém tem interessante. Mas, quantos minutos faltam, Diego? Eles me falaram tanto que... Quanto? 10. 10 minutos. Então, cada um tem 2 minutos. 2 minutos para falar. Só. O que vocês estão fazendo para ser cristão espírita, serem melhores pais para a humanidade? Bem, eu vou aproveitar que já estou aqui no microfone. 2 minutos. Eu tenho feito através da busca interior, né, do autoconhecimento, procurado muito mesmo, transformar minhas atitudes, principalmente aquilo que me incomoda, me esforçar nesse sentido de poder ajudar as pessoas. É uma coisa que muitas vezes eu me pergunto, e enfim, é aquela inquietação: em que é que eu posso ser útil para poder ajudar as pessoas que estão à minha volta? E é interessante que sempre vem a oportunidade. Se a gente presta atenção, sempre vem. Quando a gente quer de coração, essa oportunidade vem, e aí a gente pode pôr em prática o bem. Mateus. Bom, eu tinha... Interessante que, antes mesmo dessa pergunta, me veio a inspiração e eu tinha feito um breve texto aqui. Como eu tinha perguntado a Atla o que nos faltava para sermos humanos, e eu respondi de acordo com a minha concepção. Muitas vezes nos falta muita coisa,
principalmente coragem para vencer as nossas mazelas, para buscar o caminho do bem. Mas o que eu falei e ficou assim como algo marcado lá no grupo espírita sobre essa questão, a questão do esforço, e eu tenho me esforçado para me doar o que eu tenho de melhor aos meus irmãos. Como a Heriberto muito bem falou, se eu estou com um problema, não é culpa sua, não é culpa de Robson. E eu não posso transmitir isso. Então, através do meu trabalho, através da convivência diária, eu tento dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, perguntar se está tudo bem. Porque isso também é ser humano. É se preocupar com as pessoas. E essa preocupação é a melhor forma com que eu tenho buscado essa tarefa. Muito bem. Com relação à pergunta, primeiro eu me reconheço como doente, ainda que sou da alma, e todos os dias eu me cobro a minha reforma interior, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na casa espírita, seja na rua, para que através do meu esforço eu diminua mais as minhas mazelas, o meu abismo com relação a ser um bom cristão, um ótimo cristão. Então, um exercício que eu faço todos os dias é me interrogar se eu estou atendendo bem, se eu sou um bom pai, um bom filho, se eu sou um bom companheiro de jornada, se eu sou um cidadão voltado ao bem. É essa a minha luta todos os dias e me reconhecendo ainda muito falho e muito doente. Bem, nós recebemos um recadinho aqui agora há pouco de nosso amigo Raimundo, e ele pediu para deixar aqui, eu vou ler aqui e dar os parabéns à Márcia, né, de seu aniversário. Obrigado por existir em minha vida. Cada dia que passa eu agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Parabéns, é seu aniversário, mas quem comemora também sou eu, por ter você, amiga. Obrigado por ser essa esposa tão dedicada e amorosa que você é. Parabéns, Márcia. Então tá aqui a mensagem de Raimundo. A gente tá chegando aos nossos minutos finais. Tem 7 minutinhos ainda, né, nosso amigo Diego? Isso. Então, fica aqui só o último questionamento, que era o que eu ia fazer a Eribas, a nossa amiga Eribas, mas como também já foi respondido de certa forma, o questionamento era o que melhora quando nos tornamos mais humanos, o que é que melhora em nossa vida? Pois bem, primeiramente já tocou o ponto da saúde, melhora a nossa saúde, a gente passa a ter mais paz, mais equilíbrio, mais bem-estar. Então, o primeiro ponto que vai melhorar quando a gente se torna pessoas mais humanas. Segundo, os nossos relacionamentos vão parar de ter tantos conflitos como a gente vê hoje em dia, seja dentro da nossa família, seja na sociedade, seja a nível de países. A gente vai parar de brigar uns com os outros. E, consequentemente, vai melhorar o meio ambiente onde a gente vive, trazendo mais harmonia em todos os ambientes, em todas as instâncias em que a gente vive, inclusive colaborando com a natureza, Robson. Porque quando a gente se torna mais humanos, a gente também não maltrata os animais e procura não destruir a natureza. Então, dessa forma, melhorando a nossa qualidade de vida como um todo. Então, já está chegando nos minutinhos finais. Eu deixo aqui os meus agradecimentos pela participação de Rosilene. Deixo aqui o agradecimento pela participação de todos, desejando ao Mestre Jesus que possa abençoar a todas as pessoas, a todos os lares, em especial aqueles que estão nos assistindo, que possamos fazer uma corrente de oração para todo o planeta, né? Trazendo cada vez mais o ser humano límpido e puro de coração que Jesus tanto pedia nas suas pregações, para que a gente possa viver melhor. Então, vou passar os agradecimentos para você, Mateus, para Robson, para que possa fechar esse quadro, e peço a Heriberto para fazer a oração de encerramento aqui, para a gente concluir. De forma bastante breve, eu vou citar uma intuição que veio agora há pouco, que diz assim: a humanidade agora, como coletivo, precisa que nos tornemos melhor para fazê-la melhor. E veio também aquela mensagem do Espírito Emmanuel, que diz que a melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. Então, se a gente quer tornar a humanidade como coletivo melhor,
que nos tornemos mais humanos e pessoas melhores para fazê-la. Agradecer a Deus e desejar um ótimo dia e convidar para logo mais à noite no GEDV. Que Jesus abençoe a todos. Agradecer primeiro aos nossos amigos, a Deus primeiramente, a Mestre Jesus, nosso guia e modelo, aos nossos internautas, amigos que nos acompanham todos os sábados, quartas e sábados, através de nossas conversações lá no Centro Espírita. E eu peço a cada um de vós que possa ligar vossos pensamentos, também fazendo oração para o nosso irmão Ié, que Deus possa abençoar toda a família, confortá-lo, que ele possa se recuperar de tudo que vem acontecendo com ele. Que os bons espíritos de luz possam ir no hospital, curá-lo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa iluminar, trazendo a saúde dele. Ó Pai, Divino Mestre Jesus, nós te pedimos, interceda por todos os irmãos que se encontram naquele leito de hospital, lá no Trauma, em Campina Grande. Que a vossa luz, Senhor, possa derramar por cima do nosso irmão que está internado, o nosso irmão Ié. Que ele sempre seja abençoado por Deus e que o Deus Todo-Poderoso possa curá-lo. A todos os irmãos que nos acompanham através da internet, dê muita luz e paz e que a esperança jamais falte na vossa caminhada e que a luz sempre do Mestre Jesus esteja afugentando toda a escuridão, toda a força do mal.